Eu sou o pastor Andrezinho Rupereta. Eu sou um dos pastores auxiliares do Ministério Palavra de Vida sede. Também sou, juntamente com outros amigos, coordenador da Quarta do Saber. O intuito desse vídeo é esclarecer algumas dúvidas a respeito da Quarta do Saber. Volta e meia me perguntam o que é a Quarta do Saber, como funciona a Quarta do Saber, para quem é a Quarta do Saber. Eu cheguei à conclusão que eu deveria esclarecer de uma forma mais objetiva o que significa e o que é a Quarta do Saber. Então eu começo esclarecendo que a Quarta do Saber ela é um culto e uma reunião de ensino. Como culto, queremos pontuar que a Quarta do Saber, tudo que envolve a Quarta do Saber, gira em torno da glória de Deus. Nós desejamos ver Cristo Jesus sendo glorificado. Nós desejamos ver a Santíssima Trindade sendo glorificada. Como reunião de ensino, é o meio pelo qual nós glorificamos a Deus. Nós glorificamos a Deus através do ensino que compartilhamos na Quarta do Saber. Então, todos que estão envolvidos na Quarta do Saber, seja o público que aprende, seja os pastores, os auxiliares, os amigos que nos ajudam com o conteúdo para disponibilizarmos dentro da Quarta do Saber, todos eles envolvem ou estão envolvidos nessa temática de culto e reunião de ensino. Então, Quarta do Saber é isso, um culto de ensino, onde Deus é glorificado por aquilo que compartilhamos como ensino bíblico. A segunda coisa que eu também gostaria de abordar aqui é que a Quarta do Saber ela é aberta ao público. Muitas pessoas acham que a Quarta do Saber ela é um evento fechado para pessoas específicas. Não, a Quarta do Saber é um órgão ou um departamento oficial de ensino do Ministério Palavra de Vida Igreja Sede e aberto ao público geral da nossa comunidade. Você pode trazer pai, você pode trazer esposa, você pode trazer mãe, você pode trazer esposa, você pode trazer filhos, para que eles possam ser ali assistidos por intermédio do estudo bíblico. Então a Quarta do Saber é pública, é para todas as pessoas, principalmente para as pessoas do nosso ministério. Ministério Palavra de Vida de uma forma geral ou especificamente para o grupo que está dentro do contexto da Igreja Sede. A terceira coisa que eu quero salientar aqui e observar com você, e essa terceira está dividida em subtópicos aqui, é que a Quarta do Saber ela tem um projeto anual que nós realizamos, ao longo do ano vamos desenvolvendo esta metodologia de ensino que envolve a Quarta do Saber. Então a Quarta do Saber ela trabalha com temáticas semanais, não com blocos trimestrais, semestrais, assim por diante. Não, nós trabalhamos com temáticas dentro de um projeto semanal, com cada quarta-feira abordando um tema diferente. Nós temos, por exemplo, imagine uma pirâmide. Nós temos na pirâmide, lá na sua base, a exposição bíblica. O que isso significa? Que dentro da Quarta do Saber, nós escolhemos, a turma que participa da Quarta do Saber, ela escolhe um livro para que possamos juntos fazer a leitura desse livro e os professores, os auxiliares vão explicando cada parte, cada bloco deste texto do começo ao fim. Por exemplo, nós já estudamos Mateus, então nós pegamos o texto de Mateus
do capítulo 1 ao capítulo 28, e explicamos cada tema, cada parábola, cada elemento, tanto historicamente como uma aplicação pessoal para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então você aprende o que Mateus tinha como intenção de ensino, você aprende você tem informações de contextos históricos dentro do livro de Mateus, por exemplo, e você tem uma aplicação. O que fazer diante daquela verdade que está sendo exposta para você? O que temos que fazer com a verdade que Deus está nos comunicando? Então nós trabalhamos a exposição de um texto bíblico no seu conteúdo do capítulo 1 ao capítulo final. Então nós já trabalhamos Mateus, nós já trabalhamos Atos, nós já trabalhamos Jonas e outros livros. Vai vir agora uma nova safra de livros que iremos abordar. Por exemplo, nesse mês de setembro iniciaremos um importante texto, uma importante epístola, uma importante carta do apóstolo Paulo. Nós iremos trabalhar com textos históricos e princípios importantíssimos para a vida cristã. Então nessa base, nessa pirâmide, você tem esse que para nós, para o nosso entendimento na Quarta do Saber, é um princípio fundamental, a exposição da Palavra de Deus. Jesus disse, com base nessa orientação, é que nós fundamentamos essa ideia, que nós devemos proclamar o Evangelho, batizar em nome de Jesus, fazermos discípulos em nome de Jesus e ensiná-los, Jesus foi bem enfático, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Então entendemos que o fundamento que deve governar a Quarta do Saber é o fundamento da exposição bíblica. No meio dessa pirâmide nós podemos dividir duas coisas aí. Eu posso jogar no meio desta pirâmide um assunto que nós lidamos dentro da Quarta do Saber, que é um assunto relacionado a temas contemporâneos. É uma forma de nós aprendermos a dialogar com a sociedade que nos cerca. Por exemplo, nesse tema, ou no meio da pirâmide, nós dividiremos ela em duas partes, o centro da pirâmide em duas partes. Do lado esquerdo você poderia colocar os temas contemporâneos. Então, nesses temas contemporâneos, existe um diálogo entre a igreja e a sociedade que a cerca. Então, nós já abordamos temas como morte, nós abordamos temas como ansiedade, nós abordamos tema como depressão, nós abordamos temas como abuso físico, abuso verbal, nós abordamos temas como divórcio, nós abordamos temas como lidar com pessoas difíceis e outros temas variados. Entrará nessa pauta, por exemplo, de assuntos contemporâneos e não menos importante, questões como racismo, como a igreja lida com o racismo, questões relacionadas, por exemplo, ao abuso físico dentro da comunidade cristã. Então nós iremos abordar esse tema. Nós iremos abordar temas como autismo, nós iremos abordar temas como suicídio de uma forma mais profunda. Nós iremos abordar, são pautas que vão entrando e que estão diretamente relacionadas a essa questão contemporânea. Estamos pensando em colocar a pauta a respeito da política, para você entender o que é política, o que são leis, como isso é importante para nós, como cidadão, entender e lidar com essa questão entre igreja e Estado, qual é o nosso papel nisso tudo. Então são pautas que entram nessa ideia contemporânea. Mas eu também tenho, dentro dessa ideia, do lado direito, uma outra questão. Só fazendo uma observação aqui. Todos esses temas contemporâneos, ou que estão relacionados a esse diálogo entre igreja e sociedade, eles são abordados de formas técnicas, ou seja, a Quarta do Saber, sempre que pode, dentro desses temas,
traz alguém que tenha um parecer técnico sobre aquele assunto. E também temos o parecer teológico. Então eu tenho o que a técnica contemporânea me informa sobre aquele assunto e o que a Bíblia diz sobre este assunto, para que eu consiga dialogar com o mundo de uma forma contemporânea, objetiva e bem entendida. Então nós temos sempre amigos, cooperadores que nos auxiliam, que nos dão um suporte quando precisamos lidar com esses contextos que envolvem mais uma questão técnica e também uma questão teológica. Do lado direito da pirâmide você tem a questão relacionada ao discipulado. Por exemplo, esse ano de 2022, nós estamos trazendo para você todo um conteúdo que está totalmente elaborado, preparado, apostilado para você entender a urgência relacionada à proclamação do Evangelho. Você vai entender através desse conteúdo como expressar com clareza a sua fé, demonstrando para quem lhe pergunta, ou para quem você deseja apresentar o Evangelho, quem de fato é Jesus, a vida perfeita de Jesus, Jesus totalmente homem, totalmente Deus, Jesus morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Quais são as implicações dessa temática que envolve a crucificação e a ressurreição? Nós estamos abordando nessa apostila questões como justificação, a fé, somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé, como que isso, como lidamos com isso? Estamos isentos de qualquer tipo de obra, o que isso significa, a graça salvadora, o significado da ressurreição, tudo isso está sendo abordado dentro da Quarta do Saber nesse ano de 2022. Porém, esse material ele vem acompanhado por mais 2 materiais que no decorrer dos anos eles vão entrar dentro do contexto da Quarta do Saber. Por exemplo, nós iremos trabalhar no próximo bloco, ou na próxima ação, a questão sobre os 2 mundos existentes em nós. Então nós iremos trabalhar com essa questão entre os 2 mundos. O mundo do pecado, a minha natureza pecaminosa, e o mundo novo, a nova criação, quem eu sou de fato em Cristo. Como lidar com isso? Como eu sou afetado ainda pela minha natureza pecaminosa, como eu posso priorizar a vida que Deus me deu, levando à morte a minha natureza pecaminosa. Então são temas que irão entrar dentro dos próximos anos na Quarta do Saber, junto, por exemplo, com aquele tema não menos importante, talvez um dos mais importantes, que é o tema sobre as disciplinas espirituais, leitura bíblica, oração, jejum, louvor, como estas coisas são importantes dentro do nosso cotidiano para vencermos o pecado, para darmos bom testemunho diante desta sociedade caótica. Então você tem aí, do lado direito da pirâmide, essa questão. E no topo da pirâmide nós temos uma ideia central. Nós, como Quarta do Saber, cooperadores que ali estão, temos o entendimento que tudo que devemos fazer é para a glória de Deus. E que o nosso lugar ali na ponta dessa pirâmide é simplesmente edificarmos o corpo de Cristo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles foram doados para o corpo de Cristo, para edificá-los, para levá-los à estatura de varões, de pessoas adultas em Cristo. E no meio de tudo isso, esse grupo, esse conjunto de ofícios, de oficiais, chamados por Cristo para servir a igreja, eles são colocados neste ambiente para que o próprio corpo de Cristo aprenda a se edificar e a crescer. Então a nossa função lá no topo da parede, no topo da pirâmide, é
esta ideia que nós extraímos lá de Efésios 4, capítulo 11 em diante. O nosso papel na quarta do saber é edificar o corpo de Cristo, é preparar o corpo de Cristo. Então eu concluo aqui que a orientação bíblica, a orientação apostólica e profética é que eu e você devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é um imperativo, é uma ordem dada dentro do contexto bíblico. Eu devo crescer em graça e conhecimento. Eu devo aqui, na parte do conhecimento, fazer duas abordagens. Eu preciso conhecer Deus de uma maneira relacional, entendendo e me relacionando com Deus através da minha fé e prática por meio da oração. E eu também devo entender e conhecer o meu Deus através de um método, vamos dizer assim, de uma abordagem mais racional, entendendo o texto bíblico, entendendo os contextos e os enredos teológicos referentes ao texto bíblico. Então, conhecimento e graça caminham junto. Conhecer o Senhor de uma forma relacional, pela fé, em um relacionamento vivo e real com o Senhor, mas eu não posso descartar as questões que estão relacionadas a uma espiritualidade que nasce de uma metodologia mais racional, conhecer o texto bíblico da forma correta. Então essa é uma abordagem e essa é uma convocação profética, apostólica, que devemos dar a devida atenção, porque foi isso que nos foi orientado. Porém, eu também tenho que entender que uma vez que eu não busque o conhecimento, eu corro o risco de perecer. Foi isso que o profeta diz, pela falta de conhecimento. Deus falando por meio do profeta, ele diz, pela falta do conhecimento, o meu povo perece, o meu povo é destruído. É isso que Deus está falando nesse texto. A falta do conhecimento de Deus, das suas leis, do seu texto sagrado, da sua palavra, nos conduz à perdição, nos conduz a perecermos, a sermos destruídos. É isso que o texto diz. Foi isso que aconteceu naquele contexto. E isso é um alerta para mim e para você. Conhecimento bíblico para que a sua vida seja edificada, para que a vida da sua família seja edificada, para que você seja um cristão exemplar no meio desta sociedade caótica. Então eu te convido, venha fazer parte deste grupo, venha participar disso. Isso é um projeto oficial da igreja, é um departamento oficial, é um culto oficial da nossa comunidade. Para você, feito para a sua edificação. Então participe, compartilhe esse vídeo e já que você está no nosso canal, dê um like, inscreva-se nesse canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe. Eu desejo que você, e assim como toda a sua família, esteja debaixo da graça e da bênção e da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.